por dentro e por fora. Por dentro vêm os madeirenses, não é? Portanto, eu venho dizer o que é que vejo por fora e não é só o que eu vejo, muita gente vê. Eu acho que os madeirenses têm que ter consciência, e talvez tenham, pelo menos uma parte razoável deles, que a autonomia da Madeira e dos Açores, por arrasto, está em perigo. Neste momento, perante o comportamento criminoso, e posso utilizar esta expressão sem qualquer leviandade, porque o é, de facto, o comportamento criminoso de Alberto João Jardim, a forma absolutamente irresponsável como trata os dinheiros públicos dos madeirenses e de todo o país. O sentimento nacional é um sentimento de repulsa em relação à autonomia. Infelizmente, porque eu sou um feroz defensor das autonomias e acho que elas fizeram muito pela Madeira e pelos Açores, independentemente do lugar de quem ocupou cada um dos lugares. Mas a autonomia está em perigo e talvez aqui no quente do debate político não se perceba que com a enorme crise financeira que se está a viver no mundo, na Europa, em Portugal, muita coisa vai mudar. E o cenário político em que o Dr. Alberto João Jardim se habituou a trabalhar, através da chantagem, da arruaça, vai servir de muito pouco a partir de agora. Porque a situação é absolutamente aflitiva, como todos sabemos. Não é? E o que eu temo é que haja por parte de muitas pessoas que conhecem pior a Madeira, uma confusão entre o que é Madeira e o que é Alberto João Jardim. São coisas diferentes, as pessoas que conhecem a Madeira sabem que são coisas diferentes. Infelizmente no país há muita gente que não sabe que se tratam de realidades diferentes. Uma coisa é Alberto João Jardim, outra coisa é o conjunto da Madeira. E eu, do que ouço e das conversas que ouço fora aqui da Madeira, o que sinto é que há um sentimento tal que o Poder Central fará o que quiser em relação às autonomias, que terá um apoio muito razoável. E isso seria absolutamente trágico para a Madeira e para o país. O próprio Governo da República e ainda hoje o Primeiro-Ministro voltou a reforçar que o ónus irá recair em grande parte sobre a Madeira e sobre os madeirenses, o ónus desta situação, nomeadamente no que toca ao resgate da dívida da Madeira. Não faz sentido. Eu não concordo com essa posição. O país é solidário, o país é um todo. E não há dívidas de Trás-os-Montes, dívidas da Madeira, dívidas dos Açores, há dívidas portuguesas. E todos nós assumimos. Mas isso corresponde exatamente ao que eu estava a dizer. O Pedro Passos Coelho diz isso porque sabe que esse hoje é um discurso popular no país. E cabe aos madeirenses defender a sua autonomia. Começando por mostrar a Alberto João Jardim que está a ser irresponsável e que está a pôr a Madeira numa situação muito perigosa. Está a pôr a Madeira numa situação muito, muito perigosa. Em relação ao seu futuro, em relação ao seu desenvolvimento, em relação à sua democracia. E à sua autonomia, acima de tudo. E está, eu espero, cabe aos madeirenses decidir, eu não sou eleitor na Madeira, eles decidirão em sua consciência, mas é bom terem estes dados na mão. A realidade, depois do que se soube em relação à dívida da Madeira, será completamente diferente da realidade que conheceram nos últimos 33 anos. A realidade política nacional em relação à Madeira, e é bom ter isso em conta. É o excelente momento para mudar de capítulo. Porque Alberto João Jardim, das duas uma, ou a autonomia põe fim ao mandato de Alberto João Jardim, ou ao mandato de Alberto João Jardim porá fim à autonomia da Madeira. Como é que tem acompanhado uma campanha que ainda hoje teve como episódio inédito, um partido de oposição que chegou a extremo de se barricar num órgão de comunicação social? A democracia na Madeira está doente. Acho que isso é uma evidência. Peço desculpa pelo olhar exterior, porque é um olhar exterior, mas às vezes os olhares exteriores têm vantagens, porque estão menos envolvidos no quente do debate. A democracia da Madeira está doente. Na realidade, padece de uma doença grave há 33 anos. Que é disso que se trata, mas é um jornal. E uma parte razoável das pessoas aplaude, é porque o debate político na Madeira chegou a um tal ponto de falta de sanidade política que já ninguém percebe
o que é certo, o que é errado. E Alberto João Jardim é, obviamente, o grande responsável por isso. Quando eu ouço Alberto João Jardim dizer é preciso dar pancada a quem ofende os madeirenses, percebe-se que não há debate possível. Alberto João Jardim está há 33 anos e nunca participou num debate político. Nunca participou, nunca foi um debate na televisão. Esta democracia está doente. Está doente. A democracia não se resume à vontade da maioria. Não são plebiscitos. E não há um funcionamento normal, democrático na Madeira e, portanto, isso sente-se no comportamento do Presidente do Governo Regional e também se sente no comportamento, por vezes, da oposição. Provavelmente por desespero, provavelmente para chamar a atenção, mas não é normal. É importante percebermos que não é normal. Não é normal um partido ocupar um jornal durante uma campanha, mesmo tornando-se um jornal da Madeira, que é com esforço que diga a palavra jornal. Mas não é normal, e não é normal as coisas que o Dr. Alberto João Jardim diz há 33 anos. A maneira como fala dos seus opositores, a maneira como insulta toda a gente, a maneira como se comporta como um inimputável, como um arruaceiro, que cria à sua volta um ambiente de arruaça. E a campanha na Madeira é muitas vezes isso, arruaça. E mais uma vez, eu acho que no momento em que os madeirenses se virem livres de Alberto João Jardim, começará um processo de criação de uma democracia sã, saudável, tolerante, em que o debate político se faz com vivacidade, com confronto, mas dentro, digamos, da normalidade democrática e legal. Espero que isso aconteça o mais breve possível. Não resiste à provocação, parece que está a falar de um verdadeiro eixo do mal. Não, eu não acho que Alberto João Jardim seja o eixo do mal, não acho. Acho que Alberto João Jardim é um cacique local, que se eternizou de tal forma no poder que se tornou um problema para a democracia portuguesa. É um quisto na democracia portuguesa. As pessoas passam. Haverá um dia em que Alberto João Jardim faz parte do passado da Madeira. Porque ninguém é eterno, mesmo Alberto João Jardim, que se julga que é, não é. E nesse dia, talvez nesta ilha, de que eu gosto tanto e com a qual tenho uma relação forte, se respire um novo ar e se perceba que, afinal, a democracia era outra coisa. A autonomia por dentro vê-se com muita preocupação. Com preocupação pelo facto de fora, também sermos vistos com esta desconfiança que os restantes concidadãos nossos veem a Madeira e veem a autonomia da Madeira. A autonomia foi uma conquista do 25 de Abril. A autonomia foi e é uma conquista importante que permitiu às duas regiões autónomas portuguesas ter um desenvolvimento maior. Precisa acudir aos mais de 20 mil desempregados que na região todos os dias têm grandes dificuldades para colocar na mesa a comida para matar a fome aos seus filhos. É preciso que essa dívida social seja paga e só com um programa de emergência social, como o Bloco de Esquerda propõe, é que a autonomia poderá ser resgatada e as necessidades sociais da população poderá ser efetivamente uma realidade. E por isso que mais autonomia, aprofundamento da autonomia, de uma autonomia sã, de uma autonomia democrática, de uma autonomia democratizada, só se pode fazer com o reforço parlamentar do Bloco no Parlamento e, por essa via, com a perda de poder do PSD também no Parlamento. É preciso não confundir a Madeira e os madeirenses com a irresponsabilidade de Alberto João Jardim. Nós entendemos que Alberto João Jardim deve ser responsabilizado, quiçá criminalmente, mas não devem ser os madeirenses a pagar, como parece que quer o Sr. Primeiro-Ministro, a irresponsabilidade governativa do primeiro responsável da região, que por acaso é do partido do Sr. Primeiro-Ministro. E desse ponto de vista, nós achamos que os madeirenses já têm informações mais do que suficientes para, no dia 9 de outubro, irem às urnas e castigarem com o seu voto esta maioria que nos tem levado a este descalabro financeiro e social.